Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Nós estamos trabalhando a série Vencendo a Depressão. E quantos testemunhos eu já tenho recebido de restauração, de renovação. Pessoas que começaram ontem com seus diários de gratidão e já têm percebido o toque e a restauração do Senhor na vida delas. Eu louvo a Deus por isso e dedico a Ele toda a honra e toda a glória, porque é só Ele que pode fazer. É tanto dele o querer quanto efetuar. E hoje eu quero falar a respeito de uma mulher que descreve a sua história no livro de Marcos, no capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue. É uma história bem conhecida. Era uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. E naquela época, doenças como essa, doenças incuráveis, elas remetiam essas pessoas a um convívio afastado da sociedade. Então, a partir do momento em que a pessoa se deparava com uma lepra, com qualquer tipo de doença que não estavam nas condições daquela época de oferecer ajuda e cura, essas pessoas eram escondidas em lugares específicos em que elas pudessem ficar até a sua morte. Ou seja, elas, além de estarem com um problema grave, com uma doença grave, elas precisavam ficar reclusas, elas perdiam o convívio com a família, com a sociedade, por estar acometida daquela enfermidade. Eram consideradas pessoas amaldiçoadas. E ali, essas pessoas viviam, ali elas se relacionavam com pessoas do próprio grupo ali, mas toda aquela vida, toda aquela vivência, aquele compartilhar de família, ela perdia. E acontece muito com as pessoas que estão em quadros de depressão. O isolamento é a primeira característica de uma pessoa que está depressiva. Ela deixa de interagir, ela se esconde, ela se isola por ser orientada, por estar debaixo de orientação da sociedade. Porque por mais que hoje esse assunto seja muito difundido, as pessoas buscam ajuda, você vai no Google, tem várias formas, né, de se informar a respeito disso, ainda tem aquele preconceito que talvez seja um preconceito de anos atrás, de que pessoas com quadros de depressão sejam pessoas fracas, sejam pessoas que não têm nada para fazer. E isso vai remetendo na nossa mente esse entendimento de que a minha história, o que está acontecendo comigo, é algo que é vergonhoso. Como que eu vou dar explicação para a pessoa por que eu estou assim, por que eu me sinto assim, uma vez que eu nem tenho essas explicações? Então, aquela mulher, ela foi submetida à rejeição. Ela, pelos conceitos, pela cultura, pela tradição, precisou estar submetida àquela rejeição. E pessoas com quadro depressivo também se submetem à mesma rejeição, que leva à reclusão, que leva ao isolamento. Então, o maior problema é que muitas vezes nós nos permitimos sermos orientadas por aquilo que o outro diz. Naquela época, aquela mulher não tinha como dizer não, era uma tradição, era uma lei, mas hoje o fato de nós queremos andarmos nas sombras, andarmos escondidas, por termos algum problema, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos sendo orientadas pelo que o outro vê e não pelo que Deus vê. A partir do momento que a gente tem um histórico, né, que é incompatível com o padrão natural, a gente fica à mercê do olhar do outro. A gente fica à mercê da orientação do outro. Mas também nós temos que ter um equilíbrio, uma forma de medir isso para que não nos prejudique. O outro pode nos orientar, pode falar, pode direcionar, mas nós podemos não nos permitirmos sermos orientadas pelo que o outro diz, pelo que o outro pensa, pelo que o outro fala. E na maioria das vezes, quando nós estamos vulneráveis nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nós permitimos sermos avaliadas no nosso histórico através da orientação do outro. E aquela mulher, ela tem uma reação diferente. Após 12 anos sofrer
com essa falta de convívio familiar, com essa doença, com a rejeição da sociedade, ela não desiste dela mesma. Ela é boa com ela mesma. Eu não sei, minha irmã, por quanto tempo você tem passado por isso, mas hoje, através desse olhar dessa mulher, eu quero te remeter a uma nova forma de agir, a uma nova forma de reagir a tudo isso que você está passando. Aquela mulher, há 12 anos, no convívio nessas cidades de refúgio, nesses lugares escondidos, ela poderia ter se conformado. Ah, não tem jeito pra mim, eu já tô acostumada com isso. E talvez muitas mulheres que estão me assistindo agora pensem assim, ah, tem 12 anos que eu tô tomando antidepressivo, tem 20 anos, eu sou assim mesmo. Não, aquela mulher não aceitou aquela identidade, ela não aceitou aquela vida, ela não aceitou ser olhada debaixo daquela orientação mais. Porque quando ela fica sabendo que Jesus está próximo, ela vai até Jesus. Ela toca Jesus. E existe um costume naquela época de que se uma pessoa saudável encostasse numa pessoa imunda, porque as pessoas que tinham doenças incuráveis eram consideradas pessoas imundas, aquela pessoa sã, a partir daquele momento que tocou no imundo, ficaria imundo também. E ali ela não estava nem aí, ela não estava olhando mais sob o ponto de vista da orientação do outro, da lei, da tradição. Ela quebra a tradição. Quando ela toca, ela quebra todos os conceitos, os preconceitos, porque quando a gente toca em alguém, o que a gente está dizendo? Eu permito que você me toque também. Quando você abraça alguém, o que você está dizendo? Eu permito ser abraçada também. Ou seja, ela quebra todo aquele contexto em que ela estava vivendo. Ela toma uma decisão. Ela diz, eu não aceito mais ser considerada no meu histórico sob esse ponto de vista da tradição, sob esse ponto de vista da lei. Eu toco porque eu quero ser tocada. Eu acho essa história tão maravilhosa. E aquela mulher, ela rompe tudo aquilo. Ela rompe a doença dela. Ela rompe a tradição, porque afinal de contas ela precisava de uma cura física, mas ela precisava de uma cura na sua alma também. Ela precisava sentir o toque de alguém, ela queria isso, aleluia. E hoje, quando eu leio essa mensagem, quando eu leio essa história, eu vejo muito isso. Quando ela toca Jesus, ela está dizendo assim, eu quero mudar minha orientação, eu não quero me ver como o outro me vê. Eu quero me ver, Jesus, como você me vê. Eu quero mudar a minha orientação. Eu quero ser tocada por você. Eu quero receber a identidade que você tem para mim. Eu quero me ver como você me vê. Eu quero andar nessa terra com os olhos do Senhor e não com os olhos da sociedade. Eu quero pensar a meu respeito o que você pensa. Eu quero ser boa comigo. Eu quero sentir por mim isso que você sente, Jesus. Eu quero ser orientada por você. E eu acho essa história maravilhosa, porque ela tomou essa decisão. Ela tocou, ela foi atrás, ela se permitiu. Ela se decidiu. Então, hoje nós temos essa história. Nós temos essa decisão para tomar. Talvez você não aceita mais ninguém tocar nem no assunto. Você não aceita mais nenhum tipo de ajuda. Você já se conformou a estar da mesma forma. E eu quero te convidar a ser orientada por Jesus. Aquela mulher quebra aquela cadeia de orientação, da tradição, da lei. E diz, eu quero ser orientada por você. Eu quero ser olhada por você. Eu quero pensar a respeito de mim aquilo que você pensa. Isso é maravilhoso. Então, que hoje você siga os passos dessa mulher. Essa mulher que se decidiu, mesmo com tantos anos de enfermidade, mas que se decidiu viver sob uma nova orientação, sob uma nova direção, não levando em consideração nada. Ela quis ser tocada, ela tocou, ela quis mudar. Então, a minha orientação para você hoje é que você abra o seu coração. Se exponha. Aquela mulher se expôs, ela expôs toda a sua dor. Ela expôs tudo que ela era, ela expôs a vida dela para alguém, porque ela queria ser tocada, porque ela queria ser curada, porque ela queria ser mudada.
E da mesma forma, você hoje, minha irmã, você tem a oportunidade de querer ser curada. Talvez você não quer nem tocar no assunto mais do seu histórico, porque de tanto imaginar e conjecturar de que outras pessoas rejeitam o seu histórico, ou talvez elas possam ter rejeitado mesmo, você nem quer se expor, você não quer tocar no assunto. Mas não há cura sem exposição. Aquela mulher, ela se expôs a uma nova orientação. Ela se expôs a viver de uma outra forma. Ela quis a cura dela, ela lutou pela cura dela. E assim você pode lutar pela sua cura, você pode ser transformada hoje. Você pode receber uma chuva no seu interior de renovação. E aí fica o meu exercício para hoje. O exercício de hoje é que você procure alguém das que você confia. Sempre a gente tem alguém da nossa confiança, alguém que transmite Deus para nós. E busque o abraço dessa pessoa, busque o toque dessa pessoa. Peça a ela para orar por você, peça para ela falar com Deus por você, peça para ela te orientar através de uma oração libertadora, através de um toque, através de uma restauração sobre um novo ponto de vista. Amém? Então busque isso, esse afago, esse toque. Você que não está querendo ser tocada por ninguém, sai da sua casa hoje e busque um abraço de alguém que vai orar por você, de uma pastora, de alguém que realmente vai fazer algo que mude a sua orientação, mas que você mude a sua orientação agora, entendendo a palavra de Deus, entendendo o que essa mulher fez. E no livro no diário da gratidão, escreva palavras de gratidão de hoje, mesmo que você pense assim, não tem nada para agradecer, então imagina o que você gostaria de agradecer a Deus, escreva isso no livro, no diário da gratidão. Eu sei que Deus vai fazer coisas maravilhosas através desses registros. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego essa mulher, esse talvez irmão que ora comigo, e te peço, meu Pai, haja profundamente no interior, dando coragem, dando ousadia, Deus, dando intrepidez, para que essas pessoas saiam desses lugares de refúgio, saiam desses lugares de reclusão e busquem uma nova orientação, não orientação que as condene, mas a orientação que vai fazer com que ela rompa as barreiras e seja restaurada, seja renovada no dia de hoje. Eu ministro uma transformação que, assim como foi na vida dessa mulher do fluxo de sangue, seja com essa pessoa que ora comigo, que ela esteja aberta para viver sob uma nova orientação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Olha, um beijo no seu coração. E eu te espero segunda-feira para mais um devocional. Que Deus te abençoe.